Eu já vi em alguns lugares comentar que tem que ter algumas sessões mínimas de facelift para ter resultado permanente. Que tipo, você consegue ver o resultado na primeira sessão, mas para ele ser permanente no seu corpo precisa de Sim, mais sessões. sim. Normalmente em torno de 20 sessões, né? 20 sessões, certo? E é muito interessante, porque conforme você vai fazendo essas sessões, você vai sentindo mudanças não só naquele primeiro aspecto que você conseguiu na primeira sessão, mas de uma forma de harmonização do seu corpo. É como se você estivesse restaurando a sua relação com o seu corpo. Que interessante. Isso Isso que a tudo, Patrícia falou é muito interessante. Oi? isso tudo são julgamentos que a gente faz sobre nós e isso se externaliza através do nosso corpo? Isso. Né? Sabe isso que a Denise falou, da mulher de 50? Qual é o padrão que você tem, ou qual é o conceito que você tem de uma mulher de 50 anos? Né? Então, isso aí, o seu corpo, ele vai registrar isso e ele vai começar a manifestar o padrão que você tem como conceito de uma mulher de 50 anos. Né? E se você tivesse um conceito diferente? Se você achasse que uma mulher de 50 anos pode ser tão jovem e tão viçosa quanto uma mulher de 30 anos? Entende? Então, como que o seu corpo vai se expressar? Como que o seu corpo vai manifestar essa energia da mulher de 50 anos? Depende do julgamento que você tem, do conceito, do ponto de vista fixo que você tem sobre isso, né? Daquilo que te limita de ser uma mulher jovem aos 50 anos. Isso que a Patrícia está falando é muito interessante, porque assim. Pode falar. Não, pode falar, Denise, já. Então, algo também interessante que a gente aprende nos processos de Axis, porque na verdade o curso Facelift ele não tem isso, né? Mas eu gosto sempre de sugerir. Quem já fez barras é legal, porque você usa ponto de barra, mas tem um exercício que você aprende a se conectar com o corpo. Então, corpo, como seria eu ter a idade que eu preciso? Qual é a idade? Qual é o corpo que você deseja, né? Então, você ficar no espelho e se conectar com o seu próprio corpo. Corpo, qual é o corpo que eu desejo? Qual é o corpo que eu preciso? Frases assim que de repente você vem para sua mente, porque se eu acho que 50 anos é uma idade onde todo mundo tem um ponto de vista onde postar, é aquilo que eu vou criar, né? É aquilo que eu crio, é aquilo que eu achei e criei como ponto de vista sobre a idade, sobre o rosto, sobre as rugas, né? Então, essa questão é ponto de vista, né? Se eu acho que a idade, que a ruga, eu vou precisar de um mês para chegar lá no médico e pedir 1001 cremes, porque o meu rosto precisa mudar. Precisa tirar todas as rugas com botox e todas as outras substâncias. É porque eu acho que tem que ser aquilo. Então, a partir do momento que você trabalha os seus pontos de vista, você vai mudando. No facelift, por exemplo, a gente trabalha 27 energias, né? Por exemplo, você que sofreu um acidente, Érica, então, assim, o seu corpo registrou o acidente, né? E ele também registrou os pontos de vista que você tem depois do acidente, que foi como o seu corpo, o seu rosto se recuperou do acidente. Então, assim, quantos registros você fez que você poderia mudar com facilidade, né? Quantas funções no seu rosto e no seu corpo você poderia ter para que ele se harmonizasse e tivesse as funções completamente saudáveis e fortes, né? Então, essas coisas também a gente pode conseguir, porque a gente não cria nenhum tipo de expectativa quando a gente faz uma sessão de facelift. E com relação a doenças mais sérias, mais graves, assim, que estejam no corpo, por exemplo, um câncer de pele, ou talvez um câncer mais profundo, qual que é o efeito do facelift para esses casos?
No câncer de mama, por exemplo. Então, olha só, eu tive duas experiências bem interessantes. Uma experiência foi com um rapaz muito novo, 23 anos, ele teve um derrame facial. E esse derrame facial, ele teve um significativo prejuízo na função da boca, do lábio, de como ele poderia falar. E ele é advogado. E aí o rosto dele ficou caído, né? Inclusive eu tenho uma autorização e eu tenho a foto dele, normalmente eu divulgo, né? Nossa, manda lá no grupo, por favor. Curso, vou mandar. E aí ele me autorizou, porque assim, nós fizemos uma sessão e a sessão durou mais ou menos uns 45 minutos, porque ele não tinha muito tempo. Nós fizemos uma sessão e dá para ver, né, a diferença entre o antes e o depois, mas o grande resultado foi na função do lábio, que ele começou a ter uma dicção melhor. A outra experiência foi com uma paciente com câncer de mama, e nós fizemos 8 sessões de facelift, porque era uma energia que para ela era mais aconchegante. A gente começou a fazer sessão de barras, e aí depois eu falei assim, vamos fazer uma de facelift para ver o que você acha, e ela se apaixonou pela energia de facelift. E aí nós continuamos na energia de facelift por 8 sessões. E ela teve uma recuperação da cicatriz, porque ela tinha feito uma cirurgia para tirar o câncer, ela tinha feito uma quadrantectomia, tirou um quadrante da mama, né? E aí ela sentia dores, sentia repuxar, sentia uma série de desconfortos, inclusive embaixo do braço, mobilização e tal. E o médico tinha recomendado que ela só fizesse fisioterapia depois de um período, acho que um mês depois da cirurgia, ela poderia começar a fazer fisioterapia. E aí nós fomos fazendo as sessões, porque ela ficava quietinha, né? Gostava da energia. E aí nós fomos fazendo as 8 sessões. No final das 8 sessões, ela já estava movendo o braço, já não sentia mais os repuxos, né? Acho que próprios da cirurgia. E ela teve uma recuperação de toda a parte sistêmica, né? Bem mais fácil do que ela tinha tido antes, porque esse câncer que ela teve já era um segundo episódio, né, dela. Ela já tinha tido outro, eu não me recordo agora, mas assim. Então, de novo, é o que a Denise falou, né? Quanto eu tenho de ponto de vista sobre isso, sobre o câncer, né? O que esse câncer tem para me dizer como mensagem que está vindo para o meu corpo, e o que mais eu posso contribuir com o meu corpo para que eu possa mudar, né, esse ponto de vista, essa crença que eu tenho sobre a doença, enfim. Legal, Patrícia. Recebeu uma pergunta aqui. Denise, você consegue ler? Consigo aqui. Eu vou... Alguém já teve retorno com a pele ressecada, enrugada nos braços e pernas? É a Vânia que perguntou, Vânia César. É muito ponto de vista, julgamentos sobre... Aí já pulou. Peraí. Peraí. É muito ponto de vista, julgamento sobre o corpo. Tenho atendido um pouco com o facelift, mais com os outros processos corporais. Eu vou, na verdade, assim, eu vou ser bem sincera, né? Eu sou facilitadora certificada, então hoje eu dou mais cursos, também tem atendimento, mas eu vou falar até uma experiência pessoal e depois aí a Patrícia pode ter alguma posição do atendimento.
nessa época, pelo menos de frio, é muito comum você ficar com a pele muito ressecada. Eu, particularmente, tô com a pele bem ressecada, até recentemente. Eu acho assim, eu hoje evito de ir ao médico, tá? Meu ponto de vista pessoal. Mas eu acho que também não é significar que eu falo, gente, nunca vá ao médico. Eu acho que é bom a gente ter um acompanhamento e tudo, exame de sangue. Então, eu tava com a pele bem ressecada, e aí o médico falou que era uma dermatite, me indicou um creme especial, eu acho legal. Mas esse ressecamento pode sim ser um ressecamento natural, né? Do tempo, mas é sempre o ponto de vista. Porque tudo que você tem no seu corpo são pontos de vista que você criou. Percebe? Então, assim, é claro, o tempo tá frio, né? Aqui em BH e tal, mas eu tomo banho e uso um creme especial. Mas eu também fiz o processo facelift no corpo todo. Obviamente, né? Na pele ressecada, você não vai tocar. Então, eu fiz como a Shannon ensina, só com energia. E isso foi mudando também, sabe? Isso foi bem legal, porque se eu tô com a pele ressecada, eu criei aquele padrão. Na verdade, tudo nós criamos, né? Como um processo alérgico, alguma coisa. Então, eu fui fazendo facelift no corpo todo, pernas, e esse processo foi melhorando. Essa é a minha experiência pessoal. Não sei se a Patrícia já teve. Depois a pessoa até fala, Juliana, e para as estrias e celulite, tem alguma experiência assim, Patrícia? Aham, da celulite. Da estria, não, tá? Assim, eu nunca. Mas Eu do já ouvi ressecamento. relatos, eu já ouvi relatos de que na estria pode dar uma atenuada e tal, mas da celulite, sim. Até mesmo aquilo que você falou, né? A pessoa que você conhece fez no pé, né? E melhorou a lesão lá. Então, a pessoa tinha celulite na coxa, né? E aí aí a gente fizemos, eu acho que 5 ou 6 sessões na coxa e no bumbum, e aí melhorou muito, mas melhorou muito mesmo. A gente tirou foto e tal, só que assim, ela não deixou divulgar porque era foto do bumbum dela. Então, essa eu não tenho as fotos, gente. Mas ninguém ia saber que era o bumbum dela, mas aí fica mal. Não, né? Mas ficou muito legal, porque ela tinha aquelas celulites assim, fundinhas, sabe? Aquelas profundas mesmo, que faz um fundinho, né? Na estrutura do corpo. E aí ficou tão suave, né? Que só dava para ver quando ela se movimentava. Alguns movimentos que ela fazia e dava para a gente ver que ainda tinha, claro, né? Não ia sumir assim do dia para a noite. Aí ela fez o curso, né? Resolveu fazer o curso de facelift. E aí ela falou depois para mim que melhorou ainda mais, sabe? Que ela estava muito feliz com o resultado que ela estava tendo. Então, de repente, né, a Vânia que perguntou sobre isso, né? Vânia, testa aí pra gente, né? Se funciona. Mas tem que fazer no local. Tá. A Vânia agora aqui a Vânia que ele iniciou agora há 2 dias a fazer os processos verbais do facelift, que ela está sendo face cobaia, só com os processos verbais, que ela está com 57 anos e que hoje está percebendo que uma dor pequena, como se fosse um fisgar, como se ela tivesse ficar menstruada. Que já entrou na menopausa desde os 47 anos. Ela mora em Salvador, mas é goiana, de Anápolis. Que legal, Vânia. Como pode melhorar, Vânia? Quem tiver perguntas, manda aí nos comentários, no chat. Então, olha só que interessante isso que a Vânia colocou da menopausa, né? Então, a menopausa, ela é uma muito forte. Gente, tem alguém aí com o microfone aberto. A Jaque. É a Jaque. Mas fecha então, Juliana. Pronto. Aí, pronto. Então. Obrigada, Jaque. Então, o que acontece? A menopausa, ela é um conceito, né, um padrão, na verdade, que uma sociedade tem sobre
o fim da vida da vida fértil, né, das mulheres. Então, algumas sociedades como a nossa, ela dentro desse padrão, ela produz uma série de sintomas, né? Entrei na menopausa, então vou sentir calor, então minha pele vai ficar seca, o meu cabelo vai ficar opaco. Então, assim, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter enxaqueca, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Então, assim, a gente... E a parte sexual também, né? Exato. E aí acaba que a gente tem seguindo esse padrão, né? O padrão que às vezes a sociedade determinou, que veio através das nossas avós, das nossas mães, né? E a gente vai passando de geração a geração. O facelift, ele é um ótimo processo corporal para que você consiga destruir todos essas crenças, né, que a gente vai associando a esse padrão, como se a gente fosse passar por isso. Eu conheço algumas mulheres que vão ao meu consultório que elas têm medo da aproximação da menopausa, sabe? Elas começam a entrar em pânico. Nossa, eu tô perto dos 50, eu vou entrar na menopausa. A minha mãe sofreu tanto, eu vou sofrer como ela? Isso Né? é do ponto de vista da morte do feminino, né? Exato. E exatamente, Érica, você falou uma coisa assim que é plena, que é assim, quanto eu tenho, na verdade, eu tenho medo de não ser mais fértil, né? Porque ser fértil é ser uma mulher que é atraente, que chama a atenção de homens, que homens querem seduzi-la e tudo mais, e uma mulher que não tem mais essa fertilidade, ela passa a ser aquela vovó sem graça, né? Que ninguém mais quer. Então, olha só quantos pontos de vista, quantas crenças estão associadas ao conceito da menopausa. Então, a gente pode mudar isso tanto do processo que o corpo vai estar melhorando esse registro que a gente fez sobre esse padrão, e a gente também vai começando a tomar consciência de que eu não preciso comprar um padrão que eu vou ser diferente desse padrão, né? Eu também estou me aproximando, né? Eu tô com 48, já vou fazer 49 anos aqui em outubro, né? Estou fazendo. E em nenhum momento eu penso que eu vou chegar na menopausa e que eu vou ter todos os mitos, né? Ou todas as crenças, né? Que eu já ouvi, né? Então, eu não quero comprar isso e eu quero comprar justamente o contrário. Eu quero, né, ser mais e mais intensa, né, dentro da minha vida, dentro do meu feminino. Muito legal. E pro homem, no caso do homem, existem questões que são muito envolvidas com relação ao masculino também, né? A questão do homem ter que ser muito provedor, né? O forte. O facelift, ele também é capaz de tratar essas questões que são mais comuns, né? Entre todas as pessoas. Então, aí a gente tem que ver dois pontos, né? Claro que sabe, a Vânia escreveu lá no chat que ela estava fazendo muito processo verbal, né? Uhum. Que está relacionado com as crenças, né? Uhum. Então, nesse ponto aí que você falou, né? Do que eu tenho que ser, do que eu tenho que prover, né? Que normalmente são os pontos de vista que eu tenho sobre a minha função na sociedade, minha função na minha família, enfim, né? A gente vai colocando isso de uma forma muito dura com a gente não é nada gentil com a gente, né? Então, os processos verbais vão ajudar muito, né, Denise? E vão diminuir muito essa pressão que a gente exerce sobre a gente em relação à minha função social.
Agora, se isso está afetando o meu corpo e isso está criando uma condição para o meu corpo, acredito que isso traga, o facelift vai trazer alguns benefícios, sim, para que isso não se mantenha, né? Isso seja liberado, mudado. É verdade. Aproveitando assim, falar um pouquinho dos processos verbais, a apostila do facelift, por exemplo, tem 5 páginas, né? Só de processos verbais. Então, durante o curso, trabalha muitos processos verbais. Eu eu uso os processos verbais, criando, né, cada dia para alguma coisa específica, porque não é porque eu sou facilitadora, certificada, que eu não vou ter ponto de vista. A gente destrói e descreve nós todo dia. E no facelift, eu acho que uma das ferramentas mais interessantes para ajudar a destruir e descriar, ajudar o processo do facelift a funcionar, são os processos verbais. Então, ali a gente já faz bastante, né? Para baixar as barreiras, para destruir. Às vezes a gente vai numa primeira sessão cheia de expectativa. Vou sair daqui com outra cara, com outro aspecto. Você sai, mas às vezes não exatamente com aquele que você pensou, né? Porque você já cria muita expectativa. Então, os processos verbais ajudam muito. Porque implementando o facelift, ele ajuda mais ainda, porque ele vai ajudar a destruir e descriar os seus pontos de vista que você tem sobre um aspecto do corpo, um aspecto de um julgamento. Isso. Porque o que acontece o nosso rosto, a nossa aparência, de uma forma geral, são os nossos julgamentos, né? Como a Patrícia falou no início, aquela ruga que você tem, você franziu, você ficou pensando, ficou julgando, aí você cria aquela ruga, né? E aí você criando aquilo ali, é o seu corpo que tá. É o seu corpo que você está julgando. Você fala que você é feia, que você tem gordura, que você tem celulite, aquilo é que o seu corpo responde. Aí quando você começa a trabalhar os seus pontos de vista e ativar as 27 energias no corpo, você fala, uau! E o que é mais legal no facelift, gente, é que ele é muito simples. São posições. São posições mesmo. E além disso, você pode aplicar tocando ou só com energia. Eu tenho uma dúvida com relação a pessoas que não têm mais cabelo, por exemplo, estão com algum tipo de quedas de cabelo. Tem mulheres que têm problemas, né, de muita queda de cabelo e ficar com cabelo mais fino, ou ficar com um pouquinho cabelo pelo excesso de processo químico, por exemplo, ou pessoas que já não têm mais cabelo mesmo, ficaram carecas. O facelift auxilia nessa situação? Auxilia. O facelift auxilia porque a gente está tendo muito ponto de vista específico, né? Você vê que tá com a beleza do cabelo. Por isso que as pessoas fazem inúmeros exames. Eu tive uma cliente assim, fazia inúmeros exames. Nossa, mas eu não sei que tá caindo meu cabelo, tá caindo. Eu já fiz todos os exames dermatológicos. Aí ela fez o curso facelift, só que ela também não autorizou. Mas ficou muito diferente. O cabelo tem gente que não autoriza, né, Patrícia? Não. Ficou bem diferente. Você já teve algum caso, Patrícia? Já, de um rapaz. Ele fez como é que chama? Implante, né? E aí ele fez um implante, e aí depois de um determinado tempo, o cabelo dele começou a cair de novo na área do implante, como assim, como se não tivesse pego, né, a parte que foi implantada. E aí a gente começou a fazer o facelift e aí o cabelo dele começou o melhor, né, o todo, né, tanto o couro cabeludo, enfim. E aí ele realmente conseguiu que o implante se mantivesse, né? E aí o cabelo começou a crescer e tal. Hoje ele tá bem mais animado, né? Ele ficou muito triste quando... porque o médico explicou para ele que uma parte poderia cair em torno de 10%, mais ou menos, né? E a queda estava muito intensa e ele estava muito triste porque ele falou assim, nossa, não vai funcionar, né? E aí a gente fez algumas sessões e, se eu não me engano, umas 10 ou 12 sessões e aí teve um resultado bem legal. Agora ele já tampou, sabe? A parte, você olha, você já não vê mais aquela já não tem mais aquela percepção de implante,
Que fica né? Você vê folículo, não é? Aparecendo. isso, o cabelo já tá Mais cheio. natural, Uma outra questão, antes da gente passar para as perguntas que estão sendo feitas no chat, eu queria saber o seguinte, por exemplo, se alguém é da área de estética e faz o curso do facelift sem ter outra formação no Axis, só começa com o curso de facelift, qual que é a possibilidade dessa pessoa que trabalha nessa área, não necessariamente de estética, mas qualquer coisa afim, como é que ela pode utilizar o curso do facelift profissionalmente? Ela pode passar os processos verbais para os clientes dela, ela pode agregar. Como é que seria utilizar do curso de facelift de forma profissional, além do atendimento do facelift? Tem possibilidades? Tem. Você quer falar, Denise? Então, pode falar, depois eu vou dar, porque pode ser um ponto de vista diferente, pode falar. Então, quando você faz o curso de facelift, você está apta para aplicar, né? Para praticar o facelift. Você pode cobrar pelas sessões que você faz, né? Se você já trabalha com estética, você pode agregar ao trabalho que você já faz, né? No seu trabalho estético. De uma forma geral, a gente costuma usar os processos verbais durante a sessão, né? Até mesmo porque eles fazem mais sentido quando você está na sessão de facelift. Eu, particularmente, não costumo passar um processo verbal para um cliente, porque o processo verbal ele também tem outras ferramentas, né, que às vezes o cliente não tem acesso ainda. Então, a não ser que o cliente se interesse, né, que isso vai fazer sentido para ele. Então, muito mais, a gente tem muito mais a contribuir quando nós, praticantes de facelift, fazemos um processo verbal durante a sessão, né? E a gente contribui muito mais para que aquela sessão tenha um resultado. Patrícia caiu. Caiu? Patrícia caiu? Não, só a imagem. Pode falar. Aparecer? Acho que é só porque ela parou de falar mesmo. Tô aqui. Então, tá. Então, eu assim, como eu faço? Eu também não passo processo verbal para o cliente. Na verdade, isso até é sugerido por Axis. Se você passa o processo verbal para ele vai começar a tentar querer entender, né? Embora hoje a gente use o enunciado aclarador, que é uma das ferramentas mais poderosas, né? Que é o processo verbal, é incluído junto com o enunciado aclarador. Antes, quando eu comecei a fazer os cursos, o Axis sugeria que a gente não passasse. Embora o DEM tenha gravado e outras situações, mas ele sugere que a gente não passe, porque você, por exemplo, às vezes eu estou criando um processo específico para o cliente. Eu vejo aquela energia, aquela situação e crio um processo verbal. Aí como é que eu falo para ele? Anota aí. Quando ele estiver em casa, pode ter uma outra energia. A gente está trabalhando ali para aquela sessão, para aquele caso específico que ele está trazendo, que eu estou sentindo energia. Por isso, eu não passo, né? Porque eu vou trabalhando normalmente antes de atendê-lo. Eu crio os processos verbais do que eu estou percebendo, sentindo energia ou daquilo que ele está me trazendo. Quando eu estou correndo, né, o processo facelift. Aí é só trabalho. Às vezes eu posso sentir alguma necessidade, mas eu não passo para ele, porque eu acho que não é interessante no meu ponto de vista. É só para trabalhar mesmo. Agora, uma coisa muito interessante é que realmente os processos verbais junto com energias funcionam. E aí também, até lembrando que a Patrícia estava falando, que até a Érica também, porque realmente fala-se que a gente tem que usar 20 vezes, né, ou 20 para se tornar permanente. Mas no caso, por exemplo, assim, ela fez da pessoa que estava com a questão do cabelo e resolveu. Não necessariamente que você tem que fazer 20 sessões, é que
no caso a gente está falando de rejuvenescimento, né? Eu tenho feito, tem uma semana que eu não faço. O que eu percebo é que o resultado é importante você seguir, persistir, fazer novamente facelift, né? Que se torne. Mas não quer dizer que, ai, deixei de fazer, sumiu tudo. Não. Até porque no caso, assim, o meu caso, por exemplo, eu faço barras, que também ajuda. Eu faço processos baixos, mas não é assim, igual Botox, e perdeu o sentido, ficou tudo. Não é? Né? Igual o Garo faz assim no vídeo, ficou assim. Não é como um Botox que deixou de ficar, né? Mas funciona, né? Né, Patrícia? Não é que ele deixou e você não faz mais. Mas ele, para se tornar, ele vai fazer. É bom você repetir, né? Exatamente. Porque é isso, quanto o corpo deseja, né? Quanto que o corpo requer de processo para que ele chegue no ponto que ele resolveu aquilo ali, né? Então, ele precisa de 12 sessões, 2 sessões, 10 sessões, ou se ele precisa de 20, ou ele precisa de 40. Então, é mais o quanto aquele corpo está requerendo aquele processo para que ele possa se harmonizar. Agora, aproveitando. Pode falar. E quanto o que a Denise falou sobre os processos verbais, é exatamente isso, sabe, Érica? É assim, os processos verbais também são uma ferramenta, né? Então, se você está trabalhando com o facelift, você tem 2 ferramentas, e 2 ferramentas poderosas que vão fazer uma diferença muito grande no seu atendimento, né? Em relação aos pontos de vista, né, do cliente sobre a condição que ele está naquele momento, e também sobre auxiliando também o próprio processo, né, o próprio facelift no resultado que a pessoa que está buscando deseja. Agora uma coisa interessante que assim, quando a Érica fez o folder, ela fez um folder rosinha, aí ela até perguntou a Denise se achou que tá bom, porque normalmente tem um viés feminino, mas, por exemplo, a gente tem uma pessoa que está aqui, né, acompanhando o chat, Ronaldo Torres. Não conheço, não sei se ele já fez facelift, mas também é procurado por homens. Eu já tive vários alunos homens, a Patrícia atendeu, né, o rapaz, no caso, com questão do cabelo. Então, assim, não é uma técnica especificamente para mulher, né? O homem também precisa rejuvenescer. O homem também é um terapeuta de facelift, ou pode se tornar, né? Então, assim, não é que a gente criou um ponto de vista do folder, porque normalmente você tem um viés um pouco mais feminino, mas o Ronaldo, quem sabe, né, Ronaldo, vai fazer, ele não respondeu nada aqui. Quem sabe ele vai fazer ou já fez o facelift. Então, é um curso aberto para homens, mulheres, até crianças, né, que queiram sentir, quem sabe, né? Sentir. Olha, o importante é você sentir. Olha, Denise, eu tive um cliente que ele tinha orelha de abano. E aí, aí ele fez o curso de facelift, né? E ele começou a fazer os processos, né? As sessões na orelha, sabe? E na hoje, orelha. Ele ia fazer uma cirurgia, mas ele tinha muito medo de fazer cirurgia. Aí ele achou a ideia do facelift muito mais lógica para ele. E ele fez e ele se sente bem mais confortável agora, sabe? Então, assim... Mas ele está confortável pela sensação ou ele melhorou um pouco a orelha? Melhorou, como é que tá? Melhorou. Era bem assim, bem acentuado, sabe? Era uma coisa assim bem acentuada e agora já tá uma coisa assim bem mais confortável. Assim, esteticamente, você olha, você não fala que ele tem orelha de abano, né? Ele fala que ele já Gente, eu vou correndo pra... Ele já fez mais de 100. Nossa, que legal! Gente, eu vou correndo para como pode melhorar? Gente, eu vou correndo para Goiânia fazer esse curso com a Patrícia. Quem vai vir com a gente? Bem. Patrícia,
A Patrícia botar as fotos do antes e depois dos clientes lá, a gente vai ficar, uau, como pode melhorar? Olha, eu vou te contar uma da minha mãe. A minha mãe, ela tá com 76 anos, sabe, gente? Ela é uma gracinha, ela é psicóloga também, né? A minha família, todo mundo... Eu tenho um pai psiquiatra, psicóloga, um irmão psiquiatra também. Então, assim, eu psicóloga, então, né? E aí, a minha mãe, ela tava assim, cheia de dor, um tal de... como é que chama, gente? Aquele... Ai, que dá nos ossos. Osteoporose. Osteoporose, pronto. Obrigada, Érica. Aí ela tava com aquilo, aí não podia. Ai, tudo doía, tudo doía. Nossa, eu ficava assim, mãe, não pode tocar, né? E você? Aí tá, aí a gente foi fazer um curso de facelift. A minha mãe mora em Anápolis, né? Tem alguém aí de Anápolis. A Vânia. Aí minha mãe mora em Anápolis. Aí a gente fez uma turma aqui em Goiânia. Ela veio e veio uma outra amiga dela que ela convidou e tal. Aí nós começamos a fazer a troca, né? Durante o curso, né? Nós fazemos 2 trocas. E aí ela fez, quando foi no final do curso, a minha mãe estava subindo e descendo da maca, que ela parecia um macaquinho, sabe? Era impressionante. Ai, que legal! A facilidade que ela estava subindo e descendo da maca. Ai, alguém mais quer fazer em mim e tal? Felicidade, uma alegria, sabe? Que divertido. Não, super, né? Ainda mais assim, que todo mundo notou o quanto ela ficou mais ágil. A gente perguntava assim, mas você não tá mais sentindo dor no joelho? Não tá mais sentindo dor nas costas? Não, tô ótima! Então, foi super divertido isso. Foi para ela foi assim um incentivo muito grande, sabe? Não, gente, vocês viram a foto da minha mãe antes e depois? Socorro, é muito diferente. Vou mostrar também. Vou mandar as fotos. Manda lá. Uma coisa que a Patrícia falou que é interessante, que cada pessoa vai perceber a energia diferente. Porque o facelift e os processos vai trabalhando no seu corpo os seus pontos de vista, aquilo que você tem. Eu tive uma aluna que ela deu um depoimento bem bacana. Ela falou assim, você trabalha os seus pontos de vista, aquilo que você vem criando. E o facelift é como se estivesse tirando a sua máscara, o seu rosto, aquilo que vai te prendendo. Isso mesmo. Bem legal esse depoimento, que vai aquilo assim, aquele ponto de vista. Máscaras, né? Quantas máscaras eu tive tirar? Eu lembrei agora, tive um caso interessante de uma cliente que depois virou minha aluna, e ela tinha trazido na primeira questão, ela estava separada e tal, 40 anos, e aí esse rapaz, né, mais jovem, 30 anos. Falou, moça, mas aí eu não tenho 30 anos mais, o que ele vai achar do meu rosto? Não vai achar nada, é você que tem que perceber, entende? Porque se eu tô me relacionando com alguém e tem aquele ponto de vista que vai achar que eu tenho ruga, que eu sou mais velha, é o meu ponto de vista. Mas entendeu? Então aí mais um homem, o Fabiano entrou aí. Boa noite, Fabiano. Então, assim, aí a gente começou a trabalhar os pontos de vista dela. Porque se ela acha que o outro, uma pessoa que ela está se relacionando, vai achar que o corpo dela tá feio, que o meu rosto tá com... Porque ele é mais jovem, eu mesmo já criei aquela distância entre aquela pessoa, quer dizer, no caso assim, ela, né? Se eu tenho esse ponto de vista, eu crio aquela distância entre aquela pessoa e a minha imagem. Porque eu tô criando uma imagem que é diferente, né? Até do que eu sou. Ou diferente. Ou às vezes a pessoa não está nem relacionando, não está nem vendo as rugas, as pessoas, né, não estão nem percebendo. Mas você criou aqueles fantasmas, né, aquelas rugas e são imaginárias, são suas. Né? Então a gente começou a trabalhar os processos verbais, o facelift, e depois ela, além de se relacionar muito melhor, ficaram bem, até se casaram. Entende? Porque enquanto ela está bloqueada pensando no ponto de vista do outro, o que o cara está achando, que por ela ser mais velha, porque tem idade, aí ela nem vai ficar relacionando com ele nem com ninguém, né?
Entendeu? Então, assim, foi bem legal, porque ela começou a ver, nossa, hoje eu me vejo outra pessoa, parece que tem 30 anos. Entendeu? Então, o outro, às vezes, não está nem se importando com a sua idade, nem com a aparência. É você que está no seu ponto de vista de cabelo, aparência, autoestima. Então, é você que precisa mudar isso. E aí, a partir do momento que você trabalha os enunciados aclaradores, os seus pontos de vista, você se percebe outra pessoa. Porque era só aquele ponto de vista. Isso até foi uma pergunta aqui que teve no chat, perguntando se o facelift está relacionado com questões de autoestima, confiança e autoimagem. Então, para mim está relacionado com tudo isso, porque você trabalha os seus pontos de vista, porque você está bloqueado a tua autoestima, né? Se eu acho que eu vou até falar para vocês, eu tinha um ponto de vista que eu só fazia vídeo com cabelo e tal, assim, arrumado. Eu falei, não, gente, eu posso fazer de qualquer forma. O importante é o meu conteúdo, se eu vou fazer com escova, com maquiagem. Então, você vai trabalhando a sua confiança, a sua autoimagem. Aí você fala, ah, tá. E vai me ouvir quem quiser, né? Quer falar, Patrícia, da autoimagem, estima? Não, é super importante, né? E o facelift, sim, tá demais. Tem uma ligação muito, muito forte, porque a gente está falando justamente dessa mudança que a gente tem que ter sobre as crenças, os julgamentos que a gente tem da nossa imagem, né? Quando você se aceita, quando você se acha bonita, você se acha agradável, as pessoas que estão ao seu redor, elas também vão te achar, né, agradável, bonita, e você vai ter uma harmonia melhor, tanto com você, com o seu corpo, né? Você vai estar fazendo as pazes, né, com a sua imagem. Isso vai te trazer uma estima muito maior para você, você vai ser mais gentil com você, né? E evidentemente que isso vai melhorar os seus relacionamentos, né? O primeiro relacionamento que a gente tem que melhorar é com a gente mesmo. Não existe relacionamento que resista quando a gente não tem um bom relacionamento com a gente. E no facelift a gente consegue trabalhar, né, tanto que é tão interessante, gente, das ferramentas e das técnicas de Access. O facelift é uma das técnicas que ele tem um curso específico para ele, né? Ele é tratado com muito carinho por Access, porque ele é uma ferramenta que dá para você, primeiro, uma possibilidade de trabalho, né, de ganho e tudo mais, mas principalmente de você poder contribuir com as pessoas, que elas consigam se harmonizar com o corpo delas, né? Não somente a aparência facial, né? O corpo como um todo, e principalmente a parte emocional que está relacionada com isso, né? Bem legal isso, né? É uma ferramenta completa. Gostaria de saber, assim, uma forma que a gente pode explicar o facelift para quem não conhece o Access Consciousness, para quem nunca ouviu falar de nada disso, como é que a gente pode verbalizar isso? Qual que seria a definição? Então, o facelift é uma técnica... Fala aí, Patrícia, fala aí. Pode falar. Opa! No meu ponto de vista, o facelift, ele é uma técnica que ele auxilia a uma mudança que você quer fazer, né? E através desse auxílio que essa técnica te proporciona, né? Você pode criar uma série de mudanças, né? Na sua relação com o seu corpo. É exatamente aquilo que a gente estava falando agorinha, né? O que você gostaria de ter uma relação melhor com você, sabe? Porque a maioria das pessoas faz a seguinte pergunta: se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que você mudaria? Né? Então, as pessoas perguntam muito pouco assim: se você pudesse se harmonizar com alguma parte do seu corpo, com que parte você se harmonizaria, né? Para mim, a visão que eu tenho do facelift é essa:
É uma mudança da minha relação com aquilo que eu não estou me relacionando bem comigo. Interessante. Eu também, assim, Érica, para concluir, eu poderia falar que, assim, é uma técnica, né, corporal, onde você ativa 28 energias, desculpa, no corpo, né, para você mudar aquilo que você vem limitando a você mesmo, né, isso que a Patrícia falou é bem interessante. Se você pudesse escolher o que você poderia mudar. Então, assim, você pode mudar isso com facelift, como pode ser a questão do cabelo, como pode ser a questão do pé, pode ser qualquer coisa queira mudar. Então, assim, o facelift, o que é importante falar, ele não é só uma técnica de rejuvenescimento facial. As pessoas falam, é uma técnica de rejuvenescimento facial? Sim, porque você ativa no seu rosto, mas você pode ativar em qualquer parte do corpo. Então, assim, o facelift é uma técnica de rejuvenescimento facial e também uma técnica que você pode ativar e mudar o seu corpo, a sua autoestima. O Gary Douglas ele já falou recentemente, já há algum tempo, que se as pessoas soubessem todos os benefícios que tem facelift, muitas pessoas fariam, né? Hoje o curso ele tem um viés, assim, por assim dizer, da questão rejuvenescimento, ok, as pessoas ficam com o ponto de vista, mas gente, o curso ele é muito amplo, sabe? Se realmente as pessoas percebessem a mudança e o quanto pode contribuir para a vida, muitas pessoas fariam mais. Eu quero até contribuir assim, eu tenho uma aluna que ela fez um curso, aí estava sentada assim, né, tipo, mais mesmo, aí na hora, terminou uma prática, estava um pouco mais na teoria, e ela fez assim, aí eu falei, tudo bem? Aí ela o sutiã abriu, o seio aumentou, gente. Então tem situações que acontecem. Aí eu falei, o que foi? Ela, não, depois eu conto, o sutiã abriu e o seio aumentou. Teve uma outra que a boca, ela falou que ficou inchada assim, que nem a Angelina Jolie. Aquele lábio. Tem processo assim que acontece, são os pontos de vista, alguma coisa que você precisou, alguma coisa que seu corpo aumentou. Então, assim, é uma técnica muito maravilhosa mesmo. Gente, agora eu ia falar, como são 9 horas, a Érica podia ler nas perguntas que tem aqui, né? Teve da Vânia, né? Sim, eu leio. A Vânia falou que é totalmente correto que os processos verbais têm grande contribuição em todos os processos do Access e que como agora ela vai iniciar o facelift, apesar de já ter feito um curso em 2016, ela fez outro esse ano, e só agora que ela está indo em direção ao facelift. Aí ela perguntou se usam as 28 energias todas as vezes que aplica o facelift. Estou sem dúvida, sem dúvida. Por favor. Todas. Como pode melhorar? Sempre, viu, Vânia? Sempre. Todas. Ativa todas as energias. E uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu já entendi um pouco mais, mas para que todo mundo entenda também, é essa questão que todo mundo vê muito o facelift como uma questão estética, né? Algo que é para auxiliar na parte estética, mas não é só isso. Vocês poderiam esclarecer o que mais é possível com o facelift? Olha, eu diria que são infinitas possibilidades, né? O que a gente pode criar, Patrícia, né? Patrícia. Oi. Patrícia, deixa o pessoal no gostinho para fazer o curso, senão a gente vai falar muito aqui. Vai ter segredo. Então, quantas coisas a gente pode criar, né? Quantas maravilhas a gente pode criar. Olha só, sabe essas perguntas que as pessoas fizeram, Érica? Como seria interessante, como seria divertido a gente descobrir que para todas as coisas que a gente pensar, peraí, será que eu posso fazer facelift para isso? Será que eu posso fazer facelift para aquilo? E que tal se a gente tentasse? Que tal se a gente experimentasse fazer isso? Vamos virar cientistas. Eu sou uma cientista nata. Eu adoro. Sabe? Eu adoro experimentar. Eu adoro. Para que será que serve esse processo aqui? Sei lá, vamos tentar. Né? Vamos descobrir, vamos experimentar, vamos deixar o corpo da gente criar com ele,
sabe? Isso é maravilhoso. Sim. E assim, Érica, não é que é para deixar de te responder, porque como a gente já falou várias situações, né? Serve para autoestima, para pele. Essa moça que estava com julgamento de estar com alguém ou não. Então, tudo é, né? E aí é tudo que você pode pensar e descobrir. E aí vai descobrindo com as experiências, né? É isso aí. Patrícia, Tem outra Denise, pergunta? fala um pouquinho mais a respeito do curso, data, qual que é o tempo de duração do curso, quais são os requisitos para fazer esse curso, quais são as possibilidades depois para quem faz o curso, como é que é oferecido, tem coffee break, tem apostila, tem certificado. Então, olha, gente, Muita pergunta, né, Patrícia? 8 horas de diversão, 8 horas de alegria, 8 horas de facilidade, 8 horas brincando com o corpo, descobrindo coisas mágicas, sabe? O curso é de um dia, e aí a gente começa por volta das 9 da manhã, e aí a gente vai se divertindo até mais ou menos o final da tarde. A gente tem um coffee break delicioso, e a gente faz uma paradinha, né, para o almoço, tem uma apostila. A gente também leva um encarte que a gente chama de colinha, sabe? Para a gente colar as posições que a gente vai aprender a fazer. É um curso muito divertido, é um curso bem... que tem muitas possibilidades, tanto profissionais quanto possibilidades até mesmo na família, né? Eu falei no comecinho, né, que meu filho gosta muito dessa energia do facelift, que eu usei para acne, né, que ele está na adolescência. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode estar criando com a energia desse curso. E aí a gente convida vocês para estar com a gente, né? A data vai ser, Denise? É 1º de setembro. 1º de setembro, né? Daqui a pouquinho, chegando, semana que vem. Ó, como pode melhorar. Vou esperar todos vocês. Hein, aí primeiro, vocês têm apostila, certificado internacional, certificado né? Se torna um terapeuta de arte, facelift, né? E vai ser um espaço bacana. As pessoas podem se inscrever pela Érica, né? Que depois a gente pode colocar aí o telefone, né, pessoal? Pela Patrícia, ou pela Juliana, e faz alguma inscrição, informação. Na verdade, no meu site também, Terapia de Barra, tem lá o link. E o que é importante, assim, pensa em se divertir, pensa em se empoderar, né? O curso não tem pré-requisitos, mesmo que você não tenha feito nenhum curso do Axis Consciousness, você pode vir, pode participar, o curso é tabelado, né? Ele custa hoje R$950. E o importante é você sentir energia, não tem julgamento, venham livres, venham assim abertos para poder perceber tudo. E tem um cofre bacana que a Juliana vai preparar, né, Juliana? A Juliana não, a Érica. A Érica, gente, que prepara o coffee break. Eu que cozinho as coisas. É delicioso, ó, vem provar. Ó, gente, super fácil de aprender as posições, super fácil de aprender sobre facelift. Não se preocupe, eu não consigo, eu vou fazer esse curso, aí vou chegar em casa, vou engavetar essa apostila, não vou fazer nada. Muito diferente, porque a gente até consegue destruir, descriar todas essas crenças que você tem sobre cursos que você põe na gaveta, tá? Então, esse você vai usar todos os dias, sabe? Você pode usar em você pode usar no marido, na esposa, nos filhos, né? Todo mundo, nos amigos. Essa técnica pode ser utilizada em animais? Pode ser utilizada em animais. Olha, ainda mais. E eles adoram. Todos os processos corporais podem ser aplicados em animais. E usem mesmo, usem as energias, né? Que é bem bacana. Então, gente... Tem mais alguém pergunta aí, gente? Que tem pergunta de um homem.
O Ronaldo, ele falou É aqui isso aí, comigo no WhatsApp, que ele foi nosso aluno de barras no final de semana, e ele está perguntando se tem algum material que ele possa ler mais a respeito do facelift, conhecer mais a técnica. No dia, né, Patrícia? No dia. É porque não existe Então, assim, existe no meu site informações, vídeo, mas a gente não tem uma biografia, um livro que você pode ler, né? Até porque o curso é bem básico, gente, é bem simples, é trabalhar as posições. O curso é assim, você tem a parte teórica explicando o Axis, assiste o vídeo do Gary Douglas aplicando no cofundador do Denrir, depois achando a filha do Gary aplicar nele, sem tocar, né? E a gente tem durante a classe e vai para a prática. Então, não tem uma definição. Tente vir sem definição, Ronaldo. Sem né, Patrícia? sim, com facilidade, alegria e glória. Então, os vídeos eu posso mandar para ele, né? Os vídeos, o antes e depois. Legal, vou mandar. Isso. E tem um vídeo também que é um trechinho do curso. Ah, é verdade. Tem um vídeo também, Depois que você manda para o Ronaldo. que é um vídeo de 5 minutinhos, eu acho, ou 3, que é o Gary aplicando, né, um pouquinho do curso mesmo. Ele disponibilizou no YouTube. Quem mais tiver aí, quiser ver os vídeos, quiser ver os antes e depois, fala comigo, chama no WhatsApp que eu coloquei o telefone aí no chat, é só me chamar que eu mando tudo direitinho. É isso Tá aí. ótimo. Então, acho que é isso, né, gente? Versão, né? Eu tô lá em Goiânia, 1º de setembro aí. Como Como pode melhorar, né, meninas? Vai ser expansionista. Vai, expansionista. Eu criei essa palavra aí, expansionista. Uau! Então, obrigada aí pela presença de todos, né? E também quem vai nos assistir. E que vocês venham para esse curso, que esse curso é mágico. Vamos expandir lá em Goiânia, com esse trio maravilhoso aí, né? Nós 4, né, gente? Porque a Juliana, a Érica vão estar assistindo. Eu facilitando já junto com a Patrícia e vai ser mágico. Então venham. Alguém quer dar aí uma último? Vem criar mágica com a gente, Patrícia. Um beijo. Isso, vem. Todo mundo viu? Foi ótimo. Aí a gente brinca mais no dia 1º de setembro.